Descoberto no início da década de 80, o vírus da imunodeficiência humana ataca células de defesas, a exemplo dos linfócitos T, introduzindo seu material genético no conteúdo celular, que é replicado de maneira acelerada. A AIDS e o HIV é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje. E para falar sobre a AIDS e o HIV, nós estamos aqui no Hospital de Doenças Tropicais com a doutora Heloína Claret de Castro, que é infectologista. Doutora Heloína, muito obrigada por nos receber. Obrigada pela oportunidade. Doutora Heloína, a AIDS é uma pandemia, né, caracterizada como pandemia. Sempre foi e continua sendo um desafio para a medicina? Com certeza, porque se trata de uma pandemia, atinge todos os países, em maior ou menor grau, e é provocada por um vírus para o qual ainda não há uma cura. E é um vírus que provoca doença na grande maioria das vezes, e doença grave, que pode matar se não for controlada. Felizmente, hoje a gente tem medicamentos muito bons e a gente consegue, com o paciente aderido ao tratamento, controlar a infecção e evitar que essa pessoa venha a ter consequências mais graves provocadas por esse vírus. O vírus foi descoberto na década de 80. Desde então, a medicina avançou em que aspectos no tratamento e também na parte de exames? Avançou muitíssimo. No começo não se sabia nem que era um vírus, né? Descobriu-se o vírus então, e a partir daí drogas, medicamentos foram sendo fabricados e testados. E no começo a gente tinha medicamentos, apenas um deles, que é o AZT, que foi usado amplamente na época, no início, mas que tinha resultados parciais, por poucos meses. E essa droga é usada até hoje, mas em associação com outras. Então, depois de algum tempo, percebeu-se que, por ser um vírus com bastante possibilidade de mutação e de resistência aos medicamentos, era necessário juntar mais do que um medicamento, de preferência pelo menos 3, gerando então o que se chama de coquetel para AIDS, né? Então, hoje a gente tem esse coquetel para AIDS, que é bastante eficaz e seguro. As drogas no começo não eram tão seguras, tinham muitos efeitos colaterais, eram muitos comprimidos. Hoje a gente tem drogas bastante seguras, com poucos comprimidos, muito mais fáceis de ser adaptadas ao dia a dia do paciente, que melhorou bastante a qualidade desses pacientes. Então, nesse sentido, a gente viu uma redução drástica na mortalidade da doença e, sem dúvida alguma, isso foi um avanço imenso. A gente teve possibilidade de, inclusive, começar a controlar, de alguma forma, a transmissão do vírus, porque a partir do momento que o paciente que tem o vírus e toma o medicamento corretamente, ele consegue manter esse vírus numa quantidade tão baixa no organismo que a transmissão diminui bastante. Então, por conta disso, de alguma forma, a epidemia acaba tendo um certo controle por esse motivo. Ou seja, não alcança a cura, mas controla a transmissão. Controla a transmissão, exatamente. Doutora, agora, um dos aspectos que dificulta o tratamento curativo do HIV, da AIDS, é o fato de ser um retrovírus e ter um processo de replicação muito acelerado? É um retrovírus, como vários outros vírus, há várias dificuldades. Esse vírus ele consegue se manter viável e em células inativas do organismo. Então, ele entra dentro dessas células, são células que ficam dormentes, vamos dizer assim, e a droga não consegue chegar lá, porque o vírus não sai de dentro dessas células. Então, por isso, por conta desses reservatórios, é que a gente não conseguiu ainda a cura para a doença. Mas já existem várias pesquisas que têm sido levadas durante todos esses anos, a maioria com insucesso. Tanto é que até hoje a gente não conseguiu ter uma cura, mas já se vislumbraram os mecanismos possíveis para retirar esse vírus de dentro dessas células e, dessa forma, o medicamento antirretroviral combater o vírus.
o caminho da cura certamente vai passar por aí. Doutora, agora algumas outras doenças estão relacionadas ao HIV, à AIDS, como é o caso do sarcoma de Kaposi? Sim, o sarcoma de Kaposi é um tipo de neoplasia, né? É um tipo de câncer que acaba muito relacionado à AIDS. Não existe só em quem tem AIDS, mas em geral essa associação é bastante próxima. Hoje a gente vê muito menos, porque a gente consegue, o sarcoma de Kaposi acaba aparecendo em pacientes que estão muito imunodeprimidos. Então, essa é mais uma das doenças oportunistas, né? Então, tem várias outras que são as doenças que acabam atingindo o paciente que está numa situação de imunodepressão muito severa, que a gente chama de AIDS, e que não consegue conter essas infecções oportunistas, que são infecções que normalmente não aconteceriam na pessoa que não tem uma imunodepressão severa. E na AIDS isso é o que mais acontece. Então as doenças oportunistas é o que define a AIDS e é o que muitas vezes leva ao óbito. Doutora, agora é importante frisar para o nosso telespectador que a AIDS e o HIV são coisas distintas, né? O HIV é o vírus, é o agente que é transmitido normalmente nas relações sexuais sem proteção, né? Ou através de sangue, coisas que vai sangue. Hoje, cada vez mais, só mesmo pela transmissão sexual. Esse é o vírus que se transmite e que causa essa infecção. A atuação desse vírus no organismo, atingindo células importantes do sistema imunológico e destruindo essas células, leva à imunodepressão. A imunidade abaixa tanto que aí começam a acontecer as infecções oportunistas. Isto é a AIDS. Então a AIDS é a doença provocada pelo vírus HIV. Agora, qual é a diferença, por exemplo, do aidético para o soro positivo? Isso. O soro positivo, todos são soro positivo, porque todos têm um exame, um anti-HIV positivo. Então todos são soro positivos. A diferença é estar assintomático ou estar imunodeprimido ou estar doente. Tá? Então é um processo. A pessoa pega o vírus, está infectado e num processo a longo prazo, é uma doença normalmente de uma evolução crônica, essa pessoa vai ficando cada vez mais imunodeprimida ao ponto de chegar a ficar doente. Doutora, agora as medidas de prevenção ainda são a melhor proteção e a melhor forma de combate à AIDS, né? Sem dúvida alguma. Quais seriam essas medidas? O uso de preservativo, que a gente sabe que não é uma prática totalmente aceita, né? Senão as pessoas não estariam se contaminando, já que esse é um vírus cuja proteção pela camisinha, pelo preservativo é muito boa. Então o uso de preservativo para a prevenção do HIV é excelente. Então isso por si só já seria uma prevenção. Hoje a gente tem outros recursos, por exemplo, a profilaxia pós-exposição. Está disponível nos CAIS e aqui no HDT, na emergência, a qualquer hora, em qualquer dia, para aquelas situações em que a pessoa tem um acidente sexual sem proteção, sem usar preservativo, ou quando há ruptura do preservativo e a pessoa não sabe a condição sorológica da pessoa com quem ela está transando, essa pessoa ela pode recorrer aos CAIS ou ao HDT em determinadas situações, mas mais aos CAIS, que são as referências para Goiânia, e tomar um medicamento, que são medicamentos iguais aos que são usados para o tratamento da AIDS. Só que aí a pessoa vai usar durante um mês apenas, 28 dias mais exatamente. Tá? E com isso há uma proteção muito importante. Existe também uma outra situação que se chama PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição, que no Brasil ainda não está disponível em rede pública.
mas que em outros países já é usado e com excelentes resultados, que é o uso contínuo de duas drogas, das drogas também usadas para tratamento, e a pessoa que não tem o HIV, que ainda não está contaminado, mas que tem frequentemente comportamento de risco, tá? Essa pessoa pode usar esse medicamento o tempo todo e ela já vai para a relação sexual protegida. Tá? Ou numa situação em que ela sabe que ela vai se expor, vai se encontrar com um namorado que sabe que é HIV positivo, que possivelmente pode acontecer uma relação sem preservativo, ela pode também usar essa medicação antes da relação sexual e durante algum tempo depois da última relação. E com isso ela estará protegida também. Essa medicação, ela tem comportamento no organismo como se fosse uma imunização passiva? Não. Sorológica Ele é um mesmo? medicamento. Não, ela é um medicamento. O tenofovir associado com a entricitabina. São duas drogas que lá fora tem o nome de Truvada, que já vem associado num único comprimido e que são usados também para o tratamento. São drogas antivirais. Antirretroviral mesmo. É um antiviral, é um medicamento antiviral. Doutora, agora, após a descoberta e a aprimoração também desses coquetéis a partir de 1995, a população, principalmente a população mais jovem, ela tem tido uma confiança de que é uma doença crônica, não tão grave assim, e o número de contágio tem aumentado, né? É uma preocupação. No Brasil, indo na contramão de vários países mais civilizados da Europa, em que há um declínio de novos casos. No Brasil isso não está acontecendo ainda. Nós estamos tendo novos casos e, por sinal, em jovens, em homens que fazem sexo com homens e jovens e bem instruídos. A gente vê hoje uma galerinha de 20 e poucos anos se contaminando, e você vai ver, são pessoas que têm informação, mas não se previnem, infelizmente, né? Talvez por isso, por não conhecer, não ter visto a epidemia no momento em que era muito ruim, era muito grave, as pessoas morriam muito frequentemente, mas as pessoas continuam morrendo, né? Então eu acho que está muito banalizado, talvez porque as pessoas não saibam o que acontece aqui dentro do hospital, por exemplo, né? Se a gente descer lá na UTI agora, você vai ver que praticamente todos os leitos estão ocupados por pessoas que têm AIDS e que vão morrer, muitas vezes. Tá? O hospital está lotado de pacientes, na maioria pacientes com AIDS. Não é fácil você usar medicamento todo dia para o resto da vida. São medicamentos seguros, mas não são isentos de efeitos colaterais. Então, eu acho que realmente a gente teria que fazer um trabalho maior junto a essa população, porque infelizmente são muito jovens e essas pessoas estão iniciando a vida sexual e já estão se contaminando. Doutora, agora é importante lembrar que a AIDS, ela pode ter alguns sintomas, o HIV pode apresentar alguns sintomas, mas também pode não apresentar no início da doença? Sim, isso é o que a gente chama de doença aguda pelo HIV. Isso muitas vezes passa batido, como seria um quadro com febre, com dor de cabeça, às vezes algumas ínguas no pescoço, vômitos, diarreia, manchas no corpo. Muitas vezes esse quadro se confunde com outras coisas, com dengue, por exemplo. Uhum. Muitas vezes a pessoa acha que está com dengue e, na verdade, ela acabou de se contaminar. Outras vezes não há sintoma nenhum. Não há sintoma nenhum. Possivelmente, na maioria das vezes, não vai haver nenhum sintoma. A pessoa vai pegar, não vai ter nenhuma reação do organismo e a pessoa vai continuar com aquele vírus durante muito tempo, às vezes, sem saber disso, a não ser que façam um exame. Agora, a doença aguda se confunde com muitas outras e, na maioria das vezes, ninguém pensa que aquilo lá poderia ser uma doença aguda pelo HIV. Qual é a realidade de Goiás hoje, que aqui, através do HDT, vocês podem analisar? Existe um aumento? Existe um decréscimo? Como estão?
Olha, eu estou vendo aqui alguns dados da nossa vigilância epidemiológica. O ano passado nós tivemos notificados 423 novos casos aqui no HDT. Lembrando que existe aqui em Goiânia um outro serviço de referência, o CRDT, para o qual também vai uma demanda considerável de pacientes HIV positivo. Esses dados, a vigilância epidemiológica do Estado tem esses dados. Mas aqui do HDT seria isso. Esse ano, até agora, houve 266 casos. Então, proporcionalmente, houve uma diminuição em relação ao ano passado. O que não significa que as pessoas devem ignorar o fato de que o vírus existe e elas podem ser. Sim, até mesmo porque esses casos são os confirmados. Quantos outros existem que não se sabe? Nós temos ainda paciente hoje morrendo, abrindo o quadro de AIDS e morrendo, sem nunca ter feito um exame antes na vida, mesmo tendo comportamento de risco. Isso não é infrequente. Tá? Nas nossas UTIs, nas UTIs do hospital todo, nos hospitais da capital, aqui no HDT, com alguma frequência nós temos pacientes que chegam doentes, morrendo, e só aí ele sabe que ele tem HIV. E teve uma vida inteira de comportamento com risco e não teve o cuidado de fazer um exame e perdeu-se, então, a oportunidade de fazer um diagnóstico no momento propício, antes de ter a doença, poder se tratar e não vir nunca a morrer de AIDS. Mas essas situações acontecem com alguma frequência. E provavelmente acabou infectando outras pessoas. Ah, com certeza, com certeza. Porque a pessoa que já está doente pode ter uma carga viral alta, e quanto maior a carga viral, maior a transmissão do vírus. Doutora, agora para finalizar esse primeiro bloco, qual a orientação que a senhora, como infectologista, passa ao nosso telespectador, principalmente ao telespectador jovem, que não vivenciou essa parte mais crítica do HIV, da AIDS? É uma doença por um vírus fatal. É uma doença, é uma infecção que, se você não souber que está contaminado ou não fizer um tratamento adequado, você fatalmente vai vir a adoecer e possivelmente morrer dessa doença. O recado que eu deixo é realmente investir na prevenção, tá? Camisinha, essa profilaxia pós-exposição e, quem sabe, mais no futuro, eu tenho a impressão que o Ministério da Saúde vai acabar adotando a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Lembrar que não é uma coisa à toa ou banal você ter uma infecção, ter que ir ao médico todo mês ou a cada 2 meses, tomar medicamento todos os dias, e viver sempre numa constante dúvida se está bem, se não está bem, ter efeitos colaterais, que nós temos às vezes efeitos colaterais graves, tem pessoas que têm problema renal grave, que vão para hemodiálise por conta de alguns medicamentos. Então são essas coisas todas que uma pessoa jovem, que poderia estar vivendo uma vida totalmente despreocupada, no sentido de não ter nenhuma doença, de não ter que ficar visitando o médico todo mês, e você trocar isso por momentos em que você prefere banalizar o uso do preservativo e correr o risco de pegar um vírus desse e ficar, então, ver a sua vida, a sua qualidade de vida ser totalmente prejudicada por resto da vida, até termos uma cura que nós não sabemos quando será. Não existe ainda uma previsão de cura, não dá para a gente dizer se isso vai acontecer daqui 5, 10, 15, 20 anos, não sabemos. Certamente a cura vai acontecer, mas ninguém sabe quando isso vai se dar. E existe também a diferença de, por exemplo, não necessariamente o vírus tem o mesmo comportamento em organismos diferentes. As pessoas reagem de maneiras diferentes ao tratamento e à doença. Sim, claro. Tem pessoas que têm mais efeitos colaterais, tem pessoas que não conseguem aderir ao tratamento porque não conseguem tomar o remédio. Você usa um esquema, não dá certo, você troca para outro esquema, tem pessoas que não conseguem aderir, porque tem muitos efeitos colaterais. Agora, a questão da evolução da doença, realmente ela é diferente numa pessoa ou outra. Se você não trata, se você pegasse um grupo, lógico que ninguém faz isso, mas pegasse um grupo e deixasse sem tratamento
e visse a evolução, você vai ver que vai ter pessoas que vão evoluir para a AIDS em 4 anos, tem pessoas que vão evoluir para a AIDS em 8 anos, tem pessoas que vão evoluir para a AIDS em 10 anos, em 15 anos. Tá? Então, isso realmente vai depender da relação vírus-hospedeiro, como acontece com qualquer outra doença infecciosa. Obrigada, doutora, pela participação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. A generosidade no trânsito é um gesto contagiante capaz de criar uma grande corrente do bem. Agora que Goiânia chega a 1 milhão de veículos, é a sua consciência que faz essa corrente crescer com mais força. Um milhão de veículos, 1 milhão de amigos, 1 milhão de chances de fazer o bem. É o governo de Goiás promovendo a paz no trânsito através do Detran. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E o programa Você Mais Saudável está de volta e o tema dessa edição é o HIV e a AIDS. Nós estamos aqui com o João, que é paciente, que faz o tratamento da AIDS há 8 anos, né, João? Isso. João, como foi o início da sua história com o HIV, você que já convive com essa doença há 8 anos? No começo, eu ficava muito assim, pensando que ia morrer e tudo, mas depois que eu fui fazer o tratamento, descobri que eu posso ter uma vida normal, fazendo o tratamento tudo certinho, e tô levando a vida. João, o que te levou ao hospital? Como que foi essa descoberta? Você sentiu algum sintoma ou não? Não senti nada, só mal depois um rapaz falou pra mim, ó, aquela mulher tinha isso e isso. Aí mandou fazer exame, eu fiz e constou. Você já procurou direto o HDT? Diretamente o HDT. E assim, hoje você toma a medicação, faz o tratamento, como que é a sua rotina? Aí minha rotina é que agora eu dei a toxoplasmose também, né, na cabeça. Aí eu tenho que tomar um remédio na veia todos os dias. Aí eu tenho que fazer o leito-dia, todo dia. Você sente alguns sintomas com a medicação? Quando você faz a ingestão da medicação, você tem algum efeito? Não, agora o coquetel, o remédio dá. Quais são os efeitos? Aí você fica perdido no tempo com o novo agora.
mas é com 2, 3 dias que você está tomando ele, você volta ao normal. É como se você ficasse num estado de dopação? Dopação. João, e como é a sua relação com a sociedade? Você sente preconceito das pessoas? Como é? Às vezes a maioria dá preconceito. Aí tem umas que não. Aí, assim, o preconceito gera para todo lugar, né? E como é esse comportamento das pessoas? Muitos têm orgulho, não chega perto. Outros já não têm orgulho, já têm amizade. Aí vai sendo assim por diante. E para você, assim, na sua vida, o que é mais difícil? Conviver com a AIDS ou conviver com esse comportamento preconceituoso da sociedade? O preconceito é mais difícil. Por quê? Por quê? Pelo seguinte, é o orgulho das pessoas que complica. Porque, assim, o orgulho é pior que a doença. Às vezes você senta num lugar, outra pessoa já sai, sabendo do seu problema. O preconceito é pior que a doença. Não tem coisa pior do que o preconceito. Hoje, você evita de falar para as pessoas que têm a doença ou não? Não, porque não adianta esconder. Eu sou mais qualquer pessoa saber que eu tenho do que eu ficar escondendo. Depois, mais cedo ou mais tarde, o povo vai saber mesmo. Não adianta esconder. Você acha que a pessoa, por exemplo, que tem o HIV ou a AIDS, sabe e esconde, por exemplo, de um parceiro, ela está contribuindo para que esse vírus... Com preconceito? Está contribuindo com preconceito. Porque, igual, se você tem preconceito do que acontece na sua vida, você tem o preconceito de você mesmo, é porque você é uma pessoa orgulhosa. Tem orgulho de todo mundo. E também não tem nenhuma compaixão pelo próximo, né? Pelo próximo. Porque, igual, se a pessoa sabe que eu tenho ali o problema, vamos supor, e o que eu acho mais errado de quem é soro positivo, o único erro é a pessoa que sabe que tem e vai se envolver com outra pessoa que não tem e não se previne. Hoje, o que você tem aumentado o número de contágio, principalmente de pessoas jovens. O que você diria para essas pessoas que têm a possibilidade de se prevenir e às vezes não se previne porque acham que o tratamento é uma coisa fácil? O que você diria para elas? Uai, ele deve prevenir, né? Porque depois que pegou também não adianta. Pegou, é só ter que fazer o tratamento para sobreviver, que se não fazer, vai mesmo. E esse tratamento não é uma coisa fácil, ou Não. Se você tivesse essa opção e essa condição de hoje tomar essa decisão entre prevenção e tratar, você não teria dúvidas de que escolheria a prevenção? Lógico. Porque fazer igual o outro, você sofre muito. Você já sofre com a doença, sofre com preconceito e tudo mais. Uhum. E a sua família? Minha família, graças a Deus, não tem preconceito nenhum comigo. Trata eu como eu fosse sadio normalmente. Isso te ajuda a enfrentar esse problema? Porque o que mais acaba não é doença, o que mais acaba é o preconceito. João, então eu vou pedir para você deixar um recado ao nosso telespectador que hoje ainda não se infectou ou que talvez já tenha sido infectado e não sabe, não procurou uma unidade de saúde. Qual que é o seu recado para essa pessoa? Uai, para quem ainda não pegou, é prevenir, para ter uma vida saudável sempre. Agora, para quem já pegou, é fazer o tratamento e viver a vida. Encarar de cabeça erguida? Encarar de cabeça erguida. E não precisa, assim, deles esconder dos outros, porque se ele esconder das pessoas, ele vai poder contaminar outras pessoas. Porque aí vai ter relação com outra pessoa não sabe, e ele já complicou a vida dele, vai complicar a dos outros. João, muito obrigado pela sua participação, por você compartilhar a sua história tão complicada, tão difícil diante dessa doença. É verdade, obrigado. E o programa Você Mais Saudável fica por aqui, eu te espero numa próxima edição.